Senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, estamos a concluir o nosso ciclo Sociedade e Espiritualidade. Temos aqui hoje a presença do professor Muniz Sodré. Mas antes de começarmos a sessão, eu queria fazer uma lembrança a todos os senhores, que é a revista Tempo Brasileiro, cujo diretor é o nosso confrade Eduardo Portela, e o redator-chefe, o nosso confrade Carlos Lucchesi, publicou em seu número 183, que está nas livrarias, sobre diálogo interreligioso. Então, esse número está muito parecido com, quer dizer, são as mesmas rotas que seguiu esse ciclo de sociedade e espiritualidade. Então, nós temos aqui matérias de André Torres Queiroga, Carlos Mestres, David Tracy, Eduardo Portela, Emanuel Carneiro Leão, Faustino Teixeira, que esteve aqui conosco, J.B. Líbano, J.M. Virgil, John Hick, Leonardo Boff, Marcelo Barcelos, Paulo Knitter, Pedro Casaldáliga e Renata de Castro Menezes. Esse número está à venda nas melhores livrarias do Rio de Janeiro. Bom, só para dar um balanço na nossa sociedade e espiritualidade, na verdade quase todos vieram, mas era bom lembrar que nós fizemos aqui uma conferência sobre o judaísmo, que nos foi dada pelo Newton Bonder. A estética do despertar na tradição do budista, com Clodomir Andrade. Cristianismo, uma nova proposta civilizatória, com Frei Beto. A dimensão interior do Islã, com Faustino Teixeira. E agora vamos ter Curto Alfro, uma filosofia da diáspora. Um minutinho só. Eu só queria convidar todos para o ciclo de conferências que se inicia na próxima terça-feira. Próxima terça-feira, no mesmo horário, aqui no auditório do Teatro Raimundo Magalhães Júnior, às 17h30, nós teremos um ciclo sugerido pelo nosso acadêmico Eduardo Portela e sob coordenação do acadêmico Cândido Mendes. A primeira conferência é de Emanuel Carneiro Leão, A Dialética da Identidade. Em seguida, vemos o professor Carlos Guilherme Mota, Identidade e História. Em seguida, Vamire Chacon, que vai falar sobre identidade nacional e cultura universal. E a última, Vias e Desvios da Identidade Literária. O conferencista será Eduardo Portela. Eu convido a todos para que continuem conosco para esse novo ciclo, que deve ser muito interessante e que vamos aprender muito com ele. Hoje nós temos aqui o professor Muniz Sodré, que é um pensador, um filósofo, um escritor, tem vários livros de ficção e, ao mesmo tempo, é um homem que trabalha com comunicação, tem vários livros de comunicação, semiologia, quer dizer, é um homem que e trabalha também com os problemas das religiões africanas, dos ritos africanos, e é titular emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritor com 36 livros publicados nas áreas de comunicação, cultura e ficção. É professor visitante de várias universidades estrangeiras, tanto na Europa como na América Latina. Foi jornalista e tradutor profissional. Presidiu a Fundação Biblioteca Nacional no período de 2005 a 2010. Seu livro mais recente é A Ciência do Comum, Notas para o Método Comunicacional. E está no prelo seu 6º livro de ficção, Bagulho, da editora Revan.
como se vê, é uma notícia bem sintética do professor Muniz Sodré, porque se tivermos que ler aqui o seu currículo, dava o tempo todo da conferência, vinha em 2 volumes, não teria muito sentido. Mas, então, com a palavra, o professor Muniz Sodré. Bom, gostaria muito de agradecer à Academia Brasileira de Letras e ao acadêmico Cícero Sandrone, querido amigo, o convite para estar aqui hoje. Essa frase que está aí, esse Albert Szent-Györgyi, é um prêmio Nobel de Química de 36 ou 37, húngaro, e é como ele define a descoberta. Quer dizer, a descoberta é ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou. Eu pediria que ouvíssemos durante 1 minuto e meio um cântico que a minha filha, que está ali no canto, vai botar agora. O que nós acabamos de ouvir foi uma louvação divertida em língua iorubá, que é a língua que, falada nos cursos Nagôs no Brasil, ao Alabê. O Alabê é o homem dos tambores, é o sacerdote dos tambores, que exerce essa função importantíssima de tocar os tambores no culto. E por que eu estou começando com a dimensão do tambor, com a dimensão do atabaque? É que Nietzsche falou do imperativo de uma filosofia a golpes de martelo, em Axiomo. O que eu trago aqui hoje é o imperativo de uma filosofia a toques de tambor. Daí a louvação a Alabê, essa música, uma louvação a Alabê, feita por uma querida amiga, Inacira Falcão. Isso é da Bahia, isso é gravado na Bahia, filha do saudoso mestre Didi, uma verdadeira biblioteca oral que já se foi na Bahia e que, aliás, teve seu primeiro livro publicado, num tempo em que não se publicava muito esse tipo de livro, por Eduardo Portela, no Departamento de Cultura do Ministério das Relações Exteriores. Portela publicou esse livro em 1960, que foi... Talvez nem tenha se dado conta de quanto foi importante esse gesto dele para os baianos de terreiro, que Didi representava isso, e representava muito para Jorge Amado também. Era uma figura muito importante. Então, esse verso é de Nicolas Guilhem. E bem, agora eu pergunto a vocês,
Não estão vendo esses tambores em meus olhos. Sim, ok. Eu sei que, para o senso comum, o culto afro é um sistema de crenças de natureza religiosa. Por isso, e principalmente por isso, é que foi perseguido no passado e que continua hoje na cabeça intolerante dos fundamentalismos da crença. Mas eu pretendo agora indicar, e apenas indicar, porque o tempo é escasso aqui, que esse culto, o culto de extração africana no Brasil, constitui, na verdade, um outro modo de existir, um outro modo de pensar, um modo consentâneo com um verdadeiro sistema filosófico. Pois bem, é uma filosofia diaspórica, uma filosofia de diáspora, para ser mais exato. Portanto, a primeira pessoa a vislumbrar na cosmogonia Nagô um pensamento sutil, a frase dele, que é preciso decifrar, foi o francês Roger Bastide. Foi a primeira pessoa a vivenciar nisso que é historicamente vivenciada pelas comunidades litúrgicas da diáspora africana, esse pensamento sutil, que ele disse que é preciso decifrar. Na verdade, Bastide empreendia, na época, uma etnologia reflexiva, e ele buscou mais de uma vez abordar filosoficamente questões nagôs, como, por exemplo, quando ele afirmava num trabalho que o problema da individuação é um problema filosófico. Ele diz, e vocês me perdoarão se, partindo dos dados da etnologia africana, eu o trato filosoficamente. Pois bem, para Bastide, esse velho problema cristão, que é o problema da individuação, entra na reflexão dos melanésios e dos africanos de hoje, e os africanos descobrem, a partir desse contato, permanecendo ligados às suas próprias tradições, as soluções, as mesmas soluções que a escolástica cristã dera ao problema. Quer dizer, a individuação pela matéria, a individuação pela forma. Então, mas o que nos interessa aqui agora não é particularmente o problema da individuação, mas essa sugestão provocativa que confere a setores da condição humana escravizada no Brasil, ao modo de uma suspeita filosófica, um estatuto intelectual que jamais tinha sido entrevisto pelo status quo etnológico, ou também entrevisto, digamos, pelos acadêmicos ou pela imprensa. Por outro lado, essa sugestão abre caminho para a investigação de alguma coisa inconcebível por essa entidade que chamamos filosofia europeia, que foi uma entidade moldada por teólogos germânicos. Quer dizer, e que possibilidade é essa? A possibilidade de um genuíno pensamento por parte de intelectuais orgânicos da diáspora africana. E quem são esses intelectuais orgânicos? São os ex-escravos e seus descendentes. Quer dizer, é um lugar comum historiográfico o fato de que os escravos negros, trazidos pelos colonizadores portugueses para o Brasil ao longo de 3 séculos, pertenciam a grupos étnicos distintos da África Ocidental, da África Oriental, da África Equatorial. Mas os grupos, alternativamente denominados como Nagôs ou como Iorubás, foram os últimos a chegar. Chegaram entre fins do século XVIII e entre início do século XIX. Então, é do grupo originário do reino iorubano de Queto que procede a maioria das instituições litúrgicas assentadas na Bahia e referidas na frase de Bastide. Ora, depois do francês, depois de Bastide, que era um antropólogo e um sociólogo notável, a etnóloga argentina Juana Elbain dos Santos, pesquisadora de nível internacional e com a vida toda imersa no universo dos cultos baianos, ela, a partir de que eu chamaria uma endoperspectiva, uma visão de dentro,
ela viu nessa forma litúrgica uma continuidade existencial do grupo Nagô. Ela viu ali um sistema simbólico complexo e coerente. Ela marcava, assim, com essa posição, uma oposição a uma bibliografia anterior, uma bibliografia brasileira, que ela qualificou como ultrapassada. E a Juanita dizia, caracterizada pela superficialidade ou pela falta de uma metodologia consequente e, geralmente, pelo enfoque etnocêntrico. Incluía todos, inclusive Arthur Ramos. O que se quer dizer com sistema? Nos dicionários, a palavra sistema se refere a um todo coerente, a um todo organizado, ou uma composição de partes coordenadas entre si, como quando nós falamos, digamos, de um sistema de coisas, um sistema de planetas, um sistema de símbolos. Quer dizer, uma coisa cuja decifração pode ser etnologicamente reivindicada. E esse é bem o caso dessa etnóloga, Juana Elbaine, quando ela desvela o que ela chama o nexo ontogenético da simbologia Nagô. Portanto, a imanência da simbologia Nagô. Quando ela interpreta sequências rituais dentro de uma estrutura consequente, sem perder de vista o contexto ou a dinâmica mutável dos significados. Ora, se na obra de Bastide, ou na obra da etnóloga, fica demonstrada a complexidade da herança cultural africana, resta para alguns setores universitários ou para intelectuais esparsos a questão de se determinar a direção acadêmica da mencionada sutileza de pensamento. Isso é novo. Quer dizer, essa é uma perspectiva nova, porque para os intelectuais afinados, sensíveis à diversidade cultural brasileira, isso já era uma realidade, embora não se saiba exatamente como. Se intelectuais que frequentavam as grandes casas de culto da Bahia, desde dos anos 20, Edson Carneiro, Jorge Amado, pertencia ao curso, ou intelectuais, mesmo eu falei aqui do Eduardo Portela, que em 1960 publica um livro Didi. Isso é um gesto de muita sensibilidade. Mas, quando se fala em sutileza de pensamento, se trata aqui de um tópico estimulante, porque, por um lado, nenhuma descrição empírica tem conseguido abarcar a complexidade da experiência mística. Nenhuma. Seja nos sistemas hindus, seja nos cultos africanos. Ora, descreve-se, mas o sentido do que realmente se vive permanece alheio à descrição. Por outro lado, a sugestão relativa a um pensamento decifrável, quer dizer, de fato, uma ontologia elaborada da relação do homem com o mundo e com o cosmos, me parece ampliar o leque da interpretação para além da imanência ritualística, para além do rito, onde uma interpretação etnológica refinada é capaz de trazer à luz a evidência de uma singularidade, a evidência de uma autenticidade africana, mas sem se preocupar, por outro lado, com a dimensão reflexiva frente a categorias ocidentais, uma dimensão que poderia se levar a falar de filosofia. Então, para mim é vital interpelar um contexto também social, um contexto global, em que diferentes modos de teoria ou diferentes modos de proposições com alcance conceitual sejam confrontados ou postos em situação dialógica com o pensamento Nagô, com o pensamento desses cultos. Isso implica, em primeiro lugar, um deslocamento epistêmico, porque o que vai ser posto em pauta cognitiva não é mais a revelação sociológica ou a revelação antropológica de que ali é um sistema simbólico coerente. Isso a Juanita fez, Bastide fez, mas se trata de reconhecer uma outra forma teórica
que se possa denominar como filosófica. E com essa forma seja possível fazer essa dialogia que chamamos de transcultural. Não é um diálogo, não é o diálogo. O diálogo é uma conversa entre um e vários, ou entre vários e vários, ou entre um e dois. Mas a dialogia significa uma compenetração de posições, um vai e vem de posições. A dialogia não prevê duas entidades estanques que dialogam, mas prevê uma compenetração de posições. Essa é uma outra maneira de conceber um diálogo real e verdadeiro, porque nós pensamos sempre no logos do diálogo como arrazoado, como a razão, como conversa, como fala, mas há um sentido muito radical de logein em grego, que é cavar. Todo diálogo cava na barreira da linguagem as posições do outro. Todo verdadeiro diálogo é uma compenetração de posições, é um vai e vem de posições, não é simplesmente posições que batem uma na outra e voltam. Ora, então, uma compenetração de posições, eu quero dizer, um vai e vem analógico, um vai e vem de analogia, para tornar mais claro a evidência de que não existem identidades culturais como fatos naturais ou como fatos primordiais, que toda identidade cultural é uma construção histórica, ainda que venham de sociedades tradicionais, onde os teóricos europeus de todas as datas resistem a reconhecer uma história. Pois bem, que filosofia, então, é essa? Que filosofia é essa que eu estou chamando de Nagô? Nagô. Ora, para o conferencista da próxima semana, meu grande amigo, meu mestre, professor Emanuel Carneiro Leão, que eu considero um filósofo brasileiro, que isso não se mostra em livros, mas numa convivência de mais de 40 anos, para Emanuel, o que a filosofia problematiza é uma única questão, que é a paixão de viver. É a paixão de viver. Quando a paixão de viver dá sentido às coisas, ela torna a vida digna de ser vivida. Então, é preciso aqui, essa é a frase dele, adaptada aí por mim, é preciso aqui entender paixão como essa pulsão ativa, essa pulsão reflexa, na direção do movimento transcendente de continuidade e de expansão da existência. Olha, isso vale para as artes, vale para a poesia, vale para a literatura, vale para qualquer atividade humana em que se evidencia a transcendência. Portanto, no limite, filosofia é tão só um outro nome para o pensamento que desce as raízes da paixão da vida. Portanto, a filosofia é um pensamento radical. É o pensamento enquanto radical. Quer dizer, a paixão da filosofia deve ser vista como um espelhamento crítico da paixão da vida. Refletir sobre questões essenciais de vida e morte. E assim se configura, portanto, a filosofia. A filosofia não como um sistema privatista, não como um sistema suscetível de servir ideologicamente à reprodução das formas de produção de um sistema em vigor, mas filosofia como a prática de pensar na abertura de um encontro. Na abertura de um encontro com o amor, com a arte, com a política e com a vicissitude da vida. Ora, resta saber, portanto, qual é a natureza desse empenho filosófico, uma vez que se admita que a filosofia não é nem um sistema cognitivo, nem uma ideologia, nem uma concepção de vida. Não, a filosofia é uma experiência de pensamento. E outras experiências são um mito, são a mística. Portanto, uma outra ainda é a experiência dos deuses e a experiência do extraordinário, seja ou não religiosa. Ainda uma outra é a poesia, uma outra é a arte,
uma outra é a polis, outra é a politeia, é a política. Mas como é que nós diagnosticamos a vigência desse esforço de pensar a realidade do real em configurações históricas que não são assimiladas ao modelo greco-romano de ser, que é um modelo enraizado nas escolas, impregnado nas escolas, é o modelo que os teólogos germânicos erigiram como modelo de pensamento possível. Qual seria, portanto, o sintoma de presença dessa experiência radical nos modos de pensar das sociedades tradicionais que genealogicamente não se comprometem com o modelo dito ocidental? Quer dizer, como é que detectamos filosofia no sistema Nagô? Eu diria que esse sintoma é dado pela diátese. Ora, na semiologia linguística, ou na análise do discurso, diátese é a posição fundamental do sujeito no verbo. É a diátese que nos diz se a posição é ativa, é passiva ou é reflexa. Pois bem, através, portanto, do processo verbal. No arcaico indo-europeu, onde o verbo faz referência ao sujeito e não ao objeto, a oposição não está dada entre o ativo e o passivo, mas está dada entre o ativo e o médio. Então, na voz ativa, o processo verbal se realiza a partir do sujeito, mas fora dele. Um exemplo, o sacerdote faz o sacrifício para um outro sujeito. Na voz média, o processo se cumpre dentro do sujeito. O sujeito é a sede do processo, a exemplo do sujeito que faz o sacrifício para si mesmo. Então, não se trata da voz reflexiva, em que o sujeito completa e sofre a ação, mas se trata de completar a ação a partir de si mesmo. Ora, a partir de Platão, e certamente a partir de Aristóteles, os discursos filosóficos partem normalmente do sujeito, na voz ativa, como o verbo que está no fundo das línguas correntes, e indica os modos como as coisas agem umas sobre as outras. Da boca para fora. É cabeça, boca para fora. Então, só que na língua, é importante pensar no verbo aí, porque na língua o verbo é pura energia em atividade. É o verbo quem desvela na língua a delimitação e a determinação das coisas. Portanto, no plano teórico, um eu, uma subjetividade, que é verbalmente orientada por uma finalidade exclusiva, se torna o condutor do diálogo socrático. Um eu forte, intelectual, percebe o mundo e daqui para fora o diálogo se conduz. Mas vamos imaginar uma cultura que não separe o real cósmico do humano, como é o caso dos hindus, como é o caso dos chineses, como é o caso dos africanos. Nessa cultura em que o cosmos está no homem, a diátese filosófica é média, ela não é ativa. Isso quer dizer, o processo verbal de pensamento se perfaz no interior do indivíduo. E quando se perfaz no interior do indivíduo, ele solicita o corpo como âncora fundamental e visa a uma dimensão transbordante quanto às estruturas da representação, quanto às estruturas da fala, do discurso, deixa de ser tão importante. É nesse transbordamento o sentido é mais metonímico do que metafórico. Quer dizer, o sentido é fortemente metonímico. Quer dizer, o sentido se perfaz por contato, se perfaz por contiguidade, por aproximação. Ora, na formulação de Ernest Bloch, o corpo do homem é sempre a metade possível de um atlas universal. O corpo do homem é a metade de um atlas. Se supõe, portanto, que o real, que está situado no coração do universo, seja homólogo
seja isomórfico ao real que transparece no coração do corpo. Portanto, são duas metáforas para planos diversos do real. Então, é uma homologia que nega a suposição de um abismo entre homem e mundo, porque essa separação não separa corpo de espírito e admite um si mesmo corporal. Não apenas um si mesmo do espírito, mas um si mesmo corporal. Então, quando nós pensamos um si mesmo corporal, pensar esse si mesmo do corpo e não do espírito implica rejeitar a noção de corpo como um mero habitáculo inflável de forças e se abrir para a ideia de uma dimensão própria, a mecânica inteligente dos movimentos corporais. Portanto, o corpo seleciona, o corpo assimila de modo análogo ao código linguístico os estímulos da ordem social, os estímulos da ordem cultural em que o indivíduo está imerso. É por isso que Nietzsche toma o corpo como um ponto de partida radical. Nietzsche toma o corpo como uma grande razão. O corpo como um sistema, Nietzsche diz, muito mais perfeito do que qualquer sistema de pensamentos ou de sentimentos, e mesmo, Nietzsche diz, muito superior a qualquer obra de arte. Para Nietzsche, o si mesmo é a subjetividade do corpo, a subjetividade do organismo, ao modo de uma inteligência originária, uma inteligência misteriosa, embora jamais inteiramente inteligível. Pois bem, esse si mesmo corporal, em que um instinto é figurado como um centro de interpretação, dá margem à noção de corporeidade, seja corporeidade individual, seja corporeidade coletiva. Então, num sujeito coletivo, como é o caso do grupo, o grupo é um sujeito coletivo, corporeidade é a coleção dos atributos de potência e de ação, diferente dos atributos individuais, do mesmo modo que um grupo é diferente de seus membros constitutivos. Então, é claro, o grupo pertence ao indivíduo, tanto quanto o indivíduo pertence ao grupo. Mas em ação e pensamento, o grupo é sempre pleno de movimentos contidos ou de movimentos reprimidos. Em ação e pensamento, o grupo tem mais potência. É isso que significa pensar coletiva e anonimamente. Pensar coletivamente e anonimamente. É esse pensamento que se traduz em intensidades individualmente apropriadas, embora sempre relativas a uma unidade que é designada num cântico nagô, muito cantado nos terreiros da Bahia, pela expressão Faraímará. Alaquetoe, Faraímará. Quer dizer, todos unidos um só corpo. É uma noção presente, aliás, em várias passagens da Bíblia, mas sem a ideia de uma autonomização do corpo, sem a ideia de uma autonomização corporal. É essa aglutinação que explica o conceito de corporeidade e de ação de corporeidade. Um corpo coletivo. Um corpo coletivo. Pois bem, a corporeidade é a condição própria do sensível. E essa é a dimensão mais presente nesse modo de pensar do que a dimensão intelectual, do que a dimensão discriminativa e lógica. Por quê? Porque o sentir é a comunicação original com o mundo. O sentir é o ser no mundo como corpo vivo. Quer dizer, o sentir é o modo de presença na totalidade simultânea das coisas e dos seres. Quer dizer, o sentir é o corpo humano enquanto compreensão primordial do mundo. Portanto, o homem não é si mesmo por derivação, ou não é progressivamente por etapas. O homem é de vez ele mesmo, estando nele mesmo, junto a coisas, junto a outros, na atualidade do mundo. Portanto, o sentir é a correspondência a essa presença. É pelo sentir do corpo, o homem não está somente no mundo, mas o mundo está nele. O homem é o mundo.
Ora, quando o corpo individual encarna mediações simbólicas e com modos de articulação próprios, esse corpo age instantaneamente, sem lógica predicativa, portanto, sem lógica aristotélica, em função das orientações que o ecossistema, que o meio ambiente, que a cultura dá. Não há, portanto, nesse tipo de pensamento, não há conceitualismo. Não há conceitualismo, mas há um micropensamento corporal que dá a dimensão somática, que dá ao corpo uma forma especial de conhecimento, uma intencionalidade e que se concretiza em imagens. Pois bem, nesse tipo de pensamento, que eu estou, evidentemente, escrevendo ligeiramente, que eu estou tentando passar uma ideia, eu não estou demonstrando isso, que isso é perfeitamente demonstrável a partir do curso. Nesse tipo de pensamento, o saber não se adquire apenas, o saber se incorpora, o saber incorporado. E não é à toa que Merleau-Ponty atribui ao corpo um projeto sobre o mundo. Merleau-Ponty nos esclarece que nós somos convidados a reconhecer entre o movimento como processo na terceira pessoa e o pensamento como representação do movimento, uma antecipação sobre uma apreensão do resultado, assegurado pelo próprio corpo como potência motriz. O corpo como projeto motor. O corpo como uma intencionalidade motriz. Ora, essa antecipação pode ser entendida como uma forma de conhecimento direto, de conhecimento intuitivo sobre o mundo, que é, aliás, uma das acepções do grego logos. O grego logos, aquele do diálogo, é bem traduzido como arrazoamento, como razão, como discurso, mas um dos sentidos de logos é a percepção intuitiva do mundo. Né? E esse pensamento é mais da ordem do adivinhar do que propriamente de saber. Ora, nada disso, quando eu falo dessa compenetração, desse vai-ver, eu tenho que observar que nada disso é estranho à originariedade do pensamento grego, porque o culto a Apolo, que o deus de Delfos, culto a Apolo, era uma prática de celebração da sabedoria que vinha da adivinhação. Como a adivinhação e o discurso dos oráculos era um elemento decisivo na vida pública dos gregos, os santuários dedicados à adivinhação se espalhavam por todo o território helênico, por todo o território grego. Ora, portanto, na adivinhação do sábio, o destino, de algum modo, se antecipa. É que, em várias línguas, a palavra destino sugere uma ideia de percurso, sugere uma ideia de travessia, num espaço de permanência e de gravidade. Quer dizer, a Terra, que já estava aí no passado, ela permanece no presente e ela se prolonga no futuro como uma coisa sempre próxima ao homem. A Terra como uma coisa resistente à dissolução. Pois bem, na oscilação entre a segurança da Terra e os riscos da travessia, quer dizer, entre o mais próximo e o mais distante, o homem se desloca e se confirma em sua condição de viajante. A experiência da vida e a experiência do pensamento como uma viagem. Portanto, o destino é conhecido não graças a uma descrição metafísica, uma descrição fatalista dos céus, mas a intuição de uma intenção primordial da vida, voltada aqui e agora para o percurso que se realiza na Terra e que se deixa ver no mito, na cerimônia, no ritual, nos domínios do sensível. Portanto, o destino é a escrita imaginária traçada por essa travessia do homem na Terra. Quer dizer, é o imaginário de uma pulsão, o imaginário de um instinto, de uma arrancada, de uma pulsão de partida, portanto, que mesmo podendo ser modificado,
ele compromete corporalmente o viajante na dinâmica de seus círculos virtuosos. Ora, o destino, portanto, não é o imaginário de alguma coisa externa, de alguma coisa exterior à própria existência. Por exemplo, o destino não está num outro mundo capaz de justificar ou de gerar sentido para a vida humana. Não é um destino cristão, isso que eu estou falando, nesse sentido. Não é um outro mundo que justifica essa vida aqui. Por quê? Porque o destino transcorre aqui mesmo, na materialidade ou na vicissitude do percurso do homem em seu espaço simples, onde o mundo é exatamente aquilo que é, voltado para a reprodução e para a confirmação de sua própria imagem. Então, no culto Nagô, a grandiosidade da história se contrapõe à simplicidade do destino. Então, vejam só, se perguntam, por que a filosofia e por que não é religião? Eu diria que a religião, nos cultos afros, é uma roupagem com que se veste um modo de existir. Foi fundamental, foi necessário para as elites africanas, porque isso partiu de elites africanas, não tem a ver com todo e qualquer escravo no território brasileiro. As elites africanas se aglutinaram nas grandes casas de culto de Pernambuco, da Bahia, do Maranhão. Diferentemente dos degradados portugueses que chegaram aqui, essas elites eram sacerdotes, filhos de reis e princesas, que tinham um projeto elitista de poder. É dentro desse projeto que esse modo de continuidade da arqueia africana, da originalidade africana, se instala. Portanto, eu acho que não havia nenhum motivo para uma perseguição religiosa, porque o fundamental nesse modo de vida, o fundamental nesse modo de existir é pensar a continuidade, a sobrevida, o futuro, sentir e propriamente existir, no sentido que os filósofos ocidentais, que Heidegger dá a palavra existir. Portanto, se trata de uma filosofia trágica, no sentido nietzschiano do termo. Uma filosofia que reconhece o sofrimento, mas ultrapassa esse sofrimento na alegria do rito, na alegria do culto e na alegria da progenitura, que é o que indica a continuidade, do grupo. Era, em linhas gerais, isso que eu queria colocar aqui hoje. Muito obrigado. Falei pouco, muito bom. Falei pouco, Imaginem, senhoras e senhores, que esse, diz Moniz Sodré, o professor Moniz Sodré, que é um resumo daquele que gostaria de dizer. Imagina se tivéssemos mais uma hora e íamos ficar aqui fascinados com a sua palavra, definindo esses critérios, esses pensamentos que ele nos transmitiu de uma forma tão clara, mas um pouco misteriosa. Porque nós, ocidentais, não estamos acostumados com esse novo pensamento, né? Essa questão por exemplo, pegando do fim da palestra, do destino, né? E que o destino é aquilo que acontece aqui e agora, que acontece no correr da vida. E a Terra é a Terra, com o seu passado e com o seu futuro. E você está preso na sua condição histórica, né? Quer dizer, está preso na sua condição histórica e não vai ir para o passado, nem para o futuro, você vai se manter aqui dentro. E aí eu tenho a impressão que o culto Nagô dá uma dimensão de liberdade, uma dimensão de
aqui, nas suas palavras, né, que é o conhecimento intuitivo do mundo. Quer dizer, a partir desse conhecimento intuitivo, é capaz de criar uma cosmovisão, uma Weltanschauung, se podemos dizer, de que está dentro não só do cérebro, da cabeça, mas do corpo. E o corpo é muito importante. Gostei muito de ouvir a sua primeira palavra, ver o que todo mundo viu e ninguém pensou. Tenho a impressão que o Muniz Sodré viu o que nós vimos, mas pensou. É muito difícil pensar no que se vê, né? Então, e é muito difícil entender um sistema de crenças ou outro modo de pensar que não seja o nosso, eurocêntrico e baseado em religiões, esses sistemas que nos levam à procura do destino, à procura de Deus, ou à procura da felicidade, à procura de... Mas creio que, para resumir, eu acho que ele nos falou primeiro de Roger Bastide, que foi o primeiro a vislumbrar na cosmologia Nagô um pensamento sutil, que é preciso decifrar, quer dizer, decifrar esse pensamento. Bastide compreendia uma etnologia reflexiva, ao afirmar que, aspas, o problema da individuação é um problema filosófico. Para ele, este velho problema cristão entra na reflexão dos melanésios e dos africanos de hoje. E esses últimos descobrem, a partir desse contato, permanecendo ligados às próprias tradições, as soluções que a escolástica cristã dera ao problema da individuação pela matéria, a individuação pela forma. Então, segundo o professor Muniz Sodré, o que aqui e agora nos interessa é uma provocativa sugestão que confere a setores da condição humana escravizada no Brasil, ao modo de uma suspeita filosófica, um estado intelectual jamais previsto pelo status quo etnológico. Por outro lado, abre caminho para a investigação de algo inconcebível pela entidade filosofia europeia, moldada por teólogos germânicos, a possibilidade de um genuíno pensamento por parte de intelectuais orgânicos da diáspora africana. E aí ele pergunta: quem são esses intelectuais orgânicos da diáspora africana? E conclui que são os ex-escravos e os seus descendentes. Muito obrigado, professor Muniz Sodré, pela sua excelente palestra. Esperamos voltar a vê-lo aqui brevemente, mas eu gostaria de convidar todos os presentes. A próxima 5 de abril, nós vamos começar o ciclo Identidade em Questão. E vai falar o professor Emanuel Carneiro Leão, a dialética da identidade, com a coordenação do acadêmico Cândido Mendes. Então, eu faço um convite para que fiquem conosco, nos acompanhem, que durante esse ano nós vamos ter muitas novidades, muito trabalho intelectual e muita defesa, segundo o nosso estatuto, também da letra, da linguagem e da literatura nacional. Muito obrigado por tudo.